Muito bem, vamos lá. A gente se encontra no Tetvava Mudalef, nos dois pontinhos, Avalobe Sandala Mesumar. Foi dito na Mishnah que eu não posso mandar para uma pessoa no Yom Tov Sandala Mesumar. Sandala Mesumar é aquele que tem cravos embaixo. Foi proibido de usar eles no Yom Tov, então, consequentemente, já que não posso mandar isso para alguém. Pergunta agora, Sandala Mesumar, mas motivo, por que eu não posso mandar para alguém sandália Messumar? Mishum Maaser Shaya, por causa do que aconteceu. Aconteceu que certa vez, aparece na Gemara Masechet Shabbat, certa vez, Am Israel, os romanos controlavam, governavam a região de Eretz Israel, e os Eudim estavam se escondendo deles aparentemente, durante algo do tipo, e eles estão dentro de uma caverna. E eles falam, olha, ninguém pode sair da caverna, senão os inimigos vão ver a gente, vão encontrar a gente e vão matar todo mundo. E tinha alguém lá na caverna usando justamente essa sandália com cravos. E essa sandália com cravos, como ela funcionava? Eles tinham cravos na forma de lua, digamos assim. Tinham três, dependendo da sandália, mas tinham um número par de cravos dos lados e mais um na ponta, na parte da frente. E alguém está usando essa sandália ao contrário, alguém por algum motivo vestiu ela ao contrário, e aí quando viram a pegada dele no chão, parecia que ele estava saindo e não entrando, já que a pegada estava ao contrário, parecia que a pessoa saiu e não estava entrando. Então começaram a entrar lá em Lachat, ficaram preocupados, alguém vai ver ele, alguém vai descobrir que a gente está aqui. Todo mundo começou a correr lá de um lado para o outro, e tinha gente usando esse sapato também, essa sandália, e acabaram pisoteando e matando todo mundo. Muita gente lá morreu. Então, por causa dessa história, essa sandália causou uma certa situação crítica lá, que muita gente morreu. Então, proibiram usar isso no Yom Tov, porque no caso, no momento em que aconteceu, era justamente Yom Tov. Bom, porque Hazav isso é uma questão por si só, porque eles proibiram, mas isso foi proibido. Amarabai, sandália mesumar asur lenalo, mutar letaltelo. Fala, Bai, sandália Messumar é proibido vestir ele, é proibido usar esse sapato, mas pode mexer, não é mukse. A sulena alo mishum masechaya, é proibido usar porque nossos sábios proibiram devido a essa situação. O mutar letaltelo, e pode movimentar ele, me decatar e meshalchim. A nossa Mishnah disse que eu não posso mandar para alguém esse sapato. Mas posso concluir daqui que eu não posso mandar, mas eu posso movimentar. Então, dentro de casa, eu posso movimentar ele. Se fosse proibido mesmo movimentar, se esse sapato fosse mukse, se essa sandália fosse mukse, é proibido movimentar, é mukse, é óbvio que eu não posso mandar. Por que a Mishnah vem dizer que eu não posso mandar para alguém no Yom Tov? Para dizer que isso não é proibido a ponto de ter uma proibição de mukse, quer dizer, ele não é mukse, ele é considerado um kli, se eu tiver alguma necessidade eu posso usar ele, mas não posso mandar para alguém, porque o modo de uso normal dele é para vestir não pode. Velominal shinotafur, um sapato que não está costurado também não pode, pshita, é óbvio, se ele está costurado não dá para usar, é óbvio que não pode mandar. Lotzricha dafagav denakit besichi. Fala, Gumará, mesmo que dá para prender ele, já tem umas yetedot, ele está um pouquinho preso, já que não dá para usar ele direito, às vezes ele está preso nas duas pontas, ou algo do tipo, mas já que ele não está totalmente costurado ainda, não pode mandar. Rabi Odomer Aflominala, Rabi falou que mesmo um sapato branco não se pode mandar, porque os Yehudim costumavam usar somente um sapato preto, então esse branco não pode ser usado, não dá para usar ele. Então não posso mandar para alguém, não, porque não pode ser usado. Tânia, fala Braita, Rabiuda matir bechachor, você balavan. Rabiuda permite mandar um sapato preto, mas proíbe mandar um sapato branco, porque precisa de beitzat agir, é um tipo de terra que usam para escurecer, para tingir o sapato. Então já que tem que tingir, não dá para usar. Rabiuda se bechachor, Rabiuda proíbe mesmo o preto, porque mesmo o sapato preto ainda precisava engraxar ele, alguma coisa do tipo. Então, Rabi fala, olha, mesmo que já tingiram ele, ainda não terminou o processo total, não tiraram os pelos do couro, etc., ainda tem um pouquinho lá, ainda não dá para usar e não pode mandar. Velapliguei, não tem discussão, na verdade, entre Rabi e Rabi não tem discussão, mesmo que Rabi proíbe o branco, mas permite o que já foi tingido, e Rabi proíbe o tingido e só permite depois que ele já foi completamente alisado, etc., eles não têm discussão. Marquiatra e o marquiatra, cada um de acordo com o que se costumava usar na região deles. Beatra de mar bistra letachat
Beatra e Demar, Bisralel. A parte do couro, tem a parte do couro onde ficam os pelos em cima e tem a parte do couro onde fica a carne. Então, de acordo com o Rabi Uda e Rabi Yossi, se costumava usar o contrário. No lugar de um deles se usava a parte do couro, a parte dos pelos para cima, e o outro se usava a parte do couro onde fica grudado com a carne para cima. Então, dependendo de como usavam, tinha que fazer um processo diferente para terminar de arrumar, terminar de limpar eles. Por isso saiu discussão. Então, mas o ponto dos dois é que um que é usado é proibido, um que é usável no Yom Tov é permitido mandar, e um que não é usável é proibido. Zé aquela coxa no Tim Bob Yom Tov, apareceu no fim da Mishnah, que a regra geral é a seguinte: o que pode ser utilizado no Yom Tov eu posso mandar, o que não. Fala Gemara, Rav Sheshet Shara Leu Rabanan Lishnuri Tfilin Beyom Atava. Rav Sheshet permitiu que se mandasse de uma pessoa para outra Tfilin em Yom Tov. Amarlei Abai, perguntou Abai para Rav Sheshet, Vanatan Sheneotim Bo Beyom Tov, Meshalchim Oto, perguntou Abai para Rav Sheshet, olha, a nossa Mishnah diz que o que eu posso usar no Yom Tov eu posso mandar. No Yom Tov não se usa tefilin, então por que você liberou mandar o tefilin de um para o outro? Achi que amar, então explica Rav Sheshet o seguinte, não, a Mishnah quer dizer o seguinte, Kosheneu timbo bechol meshelchim oto beyom tov. Falou Rav Sheshet para ele o seguinte, não, tudo que já está apto a ser usado, que eu poderia usar dessa forma no dia da semana, eu posso mandar também no Yom Tov. Tudo que ainda durante a semana eu não usaria, enquanto eu não fizer nenhuma preparação, nenhuma arrumação final, como o sapato branco, eu preciso tingir, durante a semana eu não usaria, então eu não posso mandar no Yom Tov. Mas tudo que tem alguma utilidade no dia da semana, não tem problema nenhum mandar no Yom Tov. Então, tefilin, já que eu posso usar tefilin durante a semana, eu posso mandar no Yom Tov também. Amar Abai, tefilin, oit me'atu leyadan, neima beumilta. Falou Abai, olha, já que a gente começou a usar sobre tefilin, já que a gente falou uma alachá ligada a tefilin, vamos aproveitar para falar um pouquinho do assunto. Ayaba baderech tefilin beroshó, alguém que estava viajando, Erev Shabbat, sexta-feira, ele estava com o tefilin na cabeça. No Shabbat não se usa tefilin, não se pode usar, não pode descarregar o tefilin na rua. Então, fala Abai o seguinte, alguém que estava viajando, e ele estava com o tefilin na cabeça, começou a escurecer, ou seja, vai começar a Shabbat, ele precisa tirar o tefilin. O que ele faz? Ele cobre o tefilin com a mão, para as pessoas não verem ele usando o tefilin. Agora, para não ter que deixar o tefilin jogado por aí, ele pode cobrir o tefilin com a mão e ir até em casa, quando ele chega em casa, ele tira. Agora, se ele não estivesse viajando, ele não está chegando na cidade, ele está no Beit HaMidrash com o tefilin na cabeça, e começou o Shabat, chegou a Shkiah, o sol se pôs, começou o Shabat, aqui também ele pode ir até em casa, porque deixando o Beit HaMidrash, desculpa, o Beit HaMidrash não era dentro da cidade, o Beit HaMidrash era nos campos, era fora da cidade, então aqui também ele cobre o tefilin com a mão, para ninguém ver que ele está andando com o tefilin por aí, até que ele chega em casa, quando ele chega em casa ele tira e guarda. Mati Ravuna Beidravika, perguntou Ravuna Beidravika para Abai, Ayaba baderech tefilin beroshav que deixa lava yom. Está ensinando a Braita o seguinte, se a pessoa estava viajando com tefilin na cabeça e começou Shabbat, está escrito que ele pode usar o tefilin até chegar à primeira casa da cidade, a casa que é próxima às muralhas da cidade, porque lá ele já consegue deixar o tefilin num lugar guardado, num lugar escondido, bate na porta da primeira casa que você encontra, deixa o tefilin lá. Assim também em relação a quem está no Beit HaMidrash, quem estava no Beit HaMidrash que era fora da cidade. Aí o Beit HaMidrash que deixa lá vai, a pessoa estava no Beit HaMidrash, começou o Shabbat, ele cobre com a mão, para ninguém ver ele andando, mas até lá baita samuch do Beit HaMidrash, desculpa, até a casa mais próxima do Beit HaMidrash, ou seja, ele não pode levar até a casa dele, ele pode levar até a primeira casa onde ele pode guardar o tefilin. Assim perguntou Ravuna Beidravika para Abai. Abai perguntou ele até em casa, daqui a gente vê que não, até a primeira casa da cidade. Responde a Gemara Lokasha, Demintera, fala Gemara não. A diferença é se a primeira casa da cidade é um lugar onde ele consegue deixar o tefilin, vai ficar seguro lá ou não. Se vai ficar seguro, deixa lá. Se não vai ficar seguro, então ele pode levar até em casa. Pergunta a Gemara, Aidelomintera Mayari Berosho, a Filomartan Bearanami. Pergunta a Gemara, peraí. Está falando que o tefilin não vai ficar seguro lá? Se o tefilin não vai ficar seguro nesse lugar, então ele pode, mesmo que ele achou no chão, mesmo que ele não está vestindo, se o tefilin está num lugar onde ele não vai ficar seguro, alguém pode vir roubar, pode estragar e etc., então
Mesmo se ele encontrou no chão, ele pode pegar esse tefilim e guardar, não só se ele estava vestindo já. Deatanan, que está ensinando na Mishnah, Amotzei tefilim, alguém que encontra tefilim jogado na rua, Marnissan, zug zug, ele veste o tefilim e leva até em casa, veste o tefilim e leva até em casa. Então a gente vê que alguém que encontra o tefilim jogado por aí, ele pode vestir o tefilim de Hatchila e levar até em casa. Então você está falando que a Braita está tratando de um caso em que o tefilim não está seguro, então se for assim, não é só um caso em que ele estava com o tefilim na cabeça que ele pode ir até em casa. Mesmo se ele achou no chão, ele pode vestir o tefilim até lá. Fagmara lo kasha. Ademintra mechamat ganve, mechamat kave, ademintra mechamat kave, velo mechamat ganve. Fagmara, não, tem duas situações. O que é seguro ou não seguro? Se eu encontrei o tefilim jogado na rua, então os cachorros podem vir, mexer, comer, lamber, sei lá, estragar o tefilim completamente. Nesse caso, eu posso mesmo vestir o tefilim e levar ele embora. Mas, se o tefilim está num lugar onde ele está seguro de cachorros, eu consigo deixar ele num lugar fechado, dentro de uma casa, por exemplo, o único risco é que talvez o tefilim vai ser roubado lá, então entra na situação que a gente falou antes, se ele está num lugar seguro em que não vai ser roubado, deixo na primeira casa, mas se mesmo lugar seguro existe o risco de roubarem, eu posso levar até a minha casa. Eu poderia pensar que a maioria dos ladrões aqui da região são Yehudim, e mesmo se eles invadirem a primeira casa, que não é muito seguro lá, o tefilim eles não vão desprezar, Kamash Milan que não, Kamash Milan que existe o risco, que mesmo numa casa protegida, onde os cachorros não vão mexer, se tem um risco de ladrões entrarem, eles podem acabar desprezando e estragando o tefilim. Ou seja, se encontrei tefilim no chão, na rua, onde os cachorros podem estragar, lamber, morder, etc., visto ele e levo para casa. Se eu estou fora da cidade, eu estou chegando na cidade, eu vou cobrir o tefilim com a mão, aonde eu deixo ele. Então, se a primeira casa é segura, eu consigo deixar o tefilim, ótimo, deixo lá. Agora, se ela não é segura, existe o risco de um ladrão entrar lá, e os ladrões não respeitam o tefilim, então eu posso levar até a minha casa. Adrana lach beitzah, acabamos o primeiro Perek de Masechet Beitzah. Shabbat Shalom.